Fala família, como é que vocês estão? Tranquilidade? Pra quem tá ligado aí que eu tava gravando com balaclava, né? Você se lembra Uns estão cientes, outros não estão cientes, mas era só um teste, valeu? Pra quem me acompanha nas redes, valeu? Mas é isso. Só pra ver se vocês estavam ligados ou não. Ou se alguém se ligava, né? Que a reação não tava tendo reação. E nego tava tranquilo com isso, porque, porra, é um canal de reação. O cara tá com a balaclava. Que dê a reação com os olhos. Mas, porra, se foram 3 que comentaram, foi muito. Vocês não estão cientes do bagulho. Mas, porra, o papo não é esse. O papo é o seguinte. Tem prévia lá no meu... Tem prévia aqui no Shorts, acessa, tá ligado? Vai sair música logo menos. Tem música no canal 2 que saiu. Se deu pra entender, é isso. Se não deu, fé em Deus também, tá ligado? O bagulho é o seguinte. Vamos ver de qual é desse rapper CJ aí. Vocês estão ligados desse mano? O que aconteceu com o rapper CJ? O falso gangster que de vez de otário como um hate. Me fez de otário, mano? Não fez, não. Nem achei tão bom o som dele, não. Mas parecia muito genérico, igual a mesma... Porque ele veio naquela pegada ali quando saiu Pop Smoke e o caralho, né? Mas vamos ver de qual é esse bagulho. Solta. Tamo com o Gerson Saldanha. Ai, caralho, tá alto. Tamo com o Gerson Saldanha na casa, in the line. E quem puder se inscrever no canal do amigo lá, mas fortalece o mano também. Solta. Você se lembra dessa música aqui? Bitch amassado, O ano era 2020 quando apareceu a música viral Whoopty do de novo meu PC tá me fudendo. Então vamos diminuir aqui pra 760. do rapper CJ, um desconhecido de Staten Island que explodiu com Ele estourou com essa que parecia essa a música reencarnação mesmo do Pop Smoke. Aí. E ele até foi chamado de o próximo rei do drill. Mas se eu te dissesse que essa história perfeita tem um lado B... O que eu sei, pelo menos tá escrito aqui, mas pelo que eu sabia mesmo rolou esse bagulho, mano. Ele pagou de gangsta boladão e o caralho a 4, né? Cantando aquilo tudo. Quando os caras botaram a cara pra ver de qual é, simplesmente o maluco trilhou o caminho, mano. Mas eu não sei direito, né? Eu ouvi coisas assim, mas tem um fundo de verdade o bagulho, né? Vamos ver de qual é. sinistro. Are you gang affiliated? Mentiras escondidas Ih, caralho, em cada Gaga viu. barras, acusações de roubo de flow. Full of grace, the face is amazing. Look at my face and tell me it's amazing. Word for word, bar for bar. Caralho, aí é foda. cultural, You already gave it enough. The world knows. That's not you. nepotismos e até ameaças vindas da prisão. So his foundation is based off of love. Ui. Whoopty, he don't know nothing about Whoopty. E sim, irmão, você pode ter sido enganado. Caralho. E não foi pouco. Hoje a gente vai contar a história do rapper CJ, o cara que usou uma única música pra te fazer de otário. Mas antes, fala galera, Gerson na área assim. Pra te fazer de otário, já é foda. E deixa o like, ativa as notificações e segue nas outras redes sociais, é tudo Gerson com 3 no lugar do E. E você já tá ligado que o pai abriu uma loja de camisetas e hoje é o primeiro vídeo que eu gravo com uma camisa, mano, minha, cara. Caralho, da hora, Pra mano. vocês verem, ó. Braba, letrinha da hora. Essa camisa aqui é a estampa Aqui, de ó, Not tá Like aparecendo Us, aqui, e, pô, família. pra quem vai no show do Kendrick Lamar, eu sugiro R$79,90, mano, aí, tá maneiro, tá no precinho maneiro, mano. Isso aqui vai ser o auge do show. E Tá mais barata, eu posso né? deixar de falar pra vocês me seguirem Tá na Twitch, lá, eu tô fazendo man. lives muito maneiras aí, esporadicamente, ó, tá ficando muito boa. Além das lives aqui no canal, né? Quando eu aparecer, qualquer dia da semana, sabe que eu vou aparecer às 17 horas e fé, meu irmão, porque agora é hora de a gente contar a história. Bora. Eu sou Felipe Daniel, sou Dale. Júnior, nasceu no dia 4 de janeiro de Tamo gravando? 2007 em Nova Tamo York. gravando. Portanto, hoje o cara tem 28 Tu acredita que eu vi, mas não vi? Ele é descendente de imigrantes porto-riquenhos. O cara sempre isso tá ligado que ele era daquela... algumas coisinhas e subindo ali sem compromisso Aquela área ali. no SoundCloud. Usava Ele muito a faz isso bandeira. desde bem novo, né? Até onde eu pesquisei, cara, desde os 9 anos ele faz isso. O legal é que sempre que ele era perguntado sobre suas referências, eles sempre falavam que era o 50 Cent, o Wu-Tang Clan e, é claro, o Pop Smoke, que é muito importante nessa história. Mas, Isso porra, porque- praticamente Pop Smoke. Quando ele soltou a música, ele só usou a referência do Pop Smoke. Em fevereiro de 2020, apenas 5 meses antes É de muito ser igual, lançado, o Pop Smoke, que tava no seu auge como rapper, foi a
Caralho, Teve é mesmo. grande lacuna no Mó gênero, doideira. principalmente no Brooklyn Drill, né? No chamado Brooklyn Drill, que deu um toque americano ao já consolidado drill, que é muito mesmo, mais popular no Não, Reino no Unido Reino que Unido. qualquer outra parte do mundo. Daí, como sempre que acontece quando morre um grande astro, né? Todo mundo fica perguntando quem vai ser o sucessor dele. Foi aí que, do nada, o Apareceu Christopher, sob o o codinome de CJ, lançava no dia 30 de julho de 2020 a música É, Whoopty é o nome da Detalhe música, pra né? vocês Caralho. guardarem aí, hein? Até então, o Whoopty era apenas a segunda música que o CJ lançava oficialmente no seu canal do YouTube. Utilizando Caralho, o sample- mano. Esse mano não foi um Industry Plant, não? Sem querer? Não, sem querer não tem como, né? Porra, estourar na segunda, mano, sei lá, mano. Bom, pode acontecer, né? Mas... Indiana Sanam Ray de 2015. É, sample, tá. Bitch, I'm outside of some movie. O Whoopty viralizou, principalmente no TikTok, onde a galera fazia inúmeras trends sobre o som de Whoopty. Constatada a popularidade da track, alguns dias depois o CJ teve alguns problemas que, assim, não foram tão grandes, né? Só mesmo o intérprete oficial da Sanam Ray aí, que deu uma reclamada. Cara, o cara simplesmente disse que o CJ tinha utilizado esse sample sem nenhuma autorização. Caralho, na dele, maldade, e a música mano. corria o risco de sair do ar de todas as plataformas. Só que pra salvação do CJ, né, ele assinou pouco tempo depois com a gravadora Warner E a aí gravadora ela- foi lá e pagou ao cantor indiano, que eu vou colocar o nome aqui porque eu não sei falar, e ela deu a bagatela Ok, de nem eu, nem 80 li. mil dólares pro cara autorizar, né, aquele sample ali. Mas aí foi nessa brincadeira que a galera descobriu, né, que devido ao sucesso de Whoopty, o CJ agora era contratado de uma grande gravadora. E não foi só isso não, hein. Ele que tinha 60 mil inscritos no canal do YouTube, mais que quadruplicou em poucos dias. A música Whoopty, que tinha 7 milhões de views no primeiro mês, Caralho. passou a ter 70 e poucos Foi inflado milhões. pela- A música ganhou pela dezenas de gravadora, remixes com pô. artistas muito famosos na época. Tudo como pela Fake gravadora. Montana, o Rod Rubel, o Anuel e o Ozuna, né? Que esses dois últimos, inclusive, para reforçar as suas raízes porto-riquenhas. Além de alguns outros artistas que eram bem populares no TikTok que também gravaram vídeos com essa faixa, como, por exemplo, a Cardi B. E também a galera começou a ver Isso é bastante... tudo da seguir indústria com que manda, Busta velho, pra Rhymes. fazer, E mano. sem falar, claro, cara, daquele clipe hollywoodiano, na moral, um clipe muito bem feito da faixa, cara, que, mano, assim, virou trend no YouTube muito rápido. Eu falei pra vocês que a música pegou top 10 na Billboard Hot 100? Se eu não falei, tô falando agora. Mas uma coisa tão importante quanto Doideira. essa foi a revista, a consolidada revista de hip hop, né? A Hip Hop DX ter coroado aí o Caralho. CJ como o próximo Pop Smoke. Puta merda, encontraram hein? aí o próximo rei Caralho. de Nova York. E tudo isso, papai, com uma única Uhum. música. Imagina o quanto de dólar que esse cara ganhou, cara. Mas sabe quem pode ganhar alguns dólares também? Você, meu irmão, que tá assistindo esse vídeo. Calma que o pai vai te explicar. Já pensou Ei, você chegar ao não, final não do começa mês com um não. dinheirinho Não, não, extra não, igual pera aí, o meu amigo Gerson. Thiago que aparece aqui nesse print? O tempo Com que todo ele respeito, gastaria aqui mano. na internet, vendo rios, vendo TikTok. Link na descrição. Você começar a entender como é que se faturam os dólares aqui na internet. Beleza. Então vai lá no link e agora bora voltar pro Por vídeo. favor, Antes da música, valeu. Eu falei sobre a ascensão meteórica. Se vocês do quiserem CJ, saber, vocês já assistiram lá no canal rapidamente, dele, começaram valeu? a desconfiar. Cara, como é que um cara Industry com apenas Plant uma aí, música falei? viral chegou nesses patamares tão grandes? É, Porque, mano, nego depois desconfia a gente começou rápido a entender disso. que nessa era do TikTok, muita coisa acontecia rápida. Só que no caso do CJ, cara, foi tudo muito rápido. Foi muito mano. absurdo. Ele tava ali com grandes figuras da música, com Rápido, grandes né? figuras do cinema, como Praticamente no dia seguinte que o cara estourou a faixa, o cara tava andando com os caras que tava no mainstream, porra. Como assim? Como que não é o Industry Plant, velho? É impossível não ser, mano. Mas vamos ver. O Wahlberg, eu lembro que eu vi uma foto dele com The Rock, não sei se minha mente tá me enganando. Comenta agora, aí, mas família. Eu vi também o Frank Antes de Montana acabar e ele, cara, o assim, vídeo. cara, ó, porra, mano, unha e carne. Mano, a galera começou a Mano. chamar ele de Industry Plant. Caso você não saiba o que é uma planta da indústria, né, que Aí, se ela fala aí. muito lá fora, é quando um determinado artista Ah, ele esse Spice. brota ali, plantado pela gravadora, e o cara simplesmente tem todas as oportunidades do mundo abertas pra ele. O mano tá em várias premiações relevantes, eventos muito bons, faz feat com uma galera assim, braba. Casos recentes de acusação de Industry Plant incluem aí nomes como o Baby Keem, né, que, porra, era primo do Kendrick Lamar, o Chance the Rapper, que ganhou um Grammy de melhor álbum de rap com apenas o seu primeiro álbum, saca? E mais recentemente, Caralho, cara, esse que tava Spice. brotando em tudo quanto é lugar, implantada aí realmente por empresários e muita gente que injetava dinheiro nela. Enfim, mas ao que parecia, o CJ não era esse cara, até porque pra você ser um Industry Plant, na moral mesmo, você tem que ter um conhecimento muito brabo da indústria.
indústria. E o CJ, pela letra de Whoopty, ele veio das ruas. Só que teve uma entrevista específica que o cara deu uns moles ali, que pros olhares mais atentos, eles iam começar a ver umas coisas bem estranhas. Se liga que eu vou contar. Dale. Pega a pipoca aí, porque a parada vai começou. ficar mais complicada Começou. agora. As Vai que o vídeo é desconfianças longo. pra cima do CJ Vambora. começaram com uma entrevista que ele deu ao site Genius, explicando a origem e a criação Foi da a letra primeira? do Whoopty. Nessa entrevista, Cara, eu tô ele com um corte basicamente aqui no fala lábio, que cara. todo mundo na quebrada dele se cumprimenta utilizando essa expressão e que é algo muito característico da vizinhança de lá e blá 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 blá. Pretty much Whoopty, like, there's worldwide now, you know, I got babies, you know, saying Whoopty. I got, you know, middle-aged people, you know, older people. You know, whenever I see my guys in the street, and, you know, that's how we greet each other. Beleza, rapaziada, mas vamos por parte. O que realmente significa essa expressão Whoopty? Segundo o dicionário do hip hop, Whoopty é uma gíria que significa um chamado, uma saudação, realmente assim como o CJ falou, mas é também um reconhecimento de gangues para os membros da gangue New York Bloods. Ela também pode ser uma variação fonética de Whoop, que é como alguns afiliados dos Bloods se autodenominam. Também ela pode ser um grito de guerra ou uma exclamação entre membros dessa gangue. Cara, eu tentei ver uma expressão em português aqui no nosso dialeto que traduzisse o que seria esse Whoopty, mas eu não consegui pensar em nada além de tipo assim, cara, é um porra, é nóis, a favela tá na área, a quebrada tá na área, tá ligado? Tipo, a gente tá na área, chegamos na... Eu consegui só entender essa parada, mas, porra, uma aula de inglês igual essa aqui, rapaz, tu não tem em qualquer lugar não, pô. E isso também explica, né? Boa, mano. Boa, Gerson. Boa, boa. Aparece no clipe de Whoopty, né? Isso também Sim. concordando. Ali sim. Foi o Blood. Foi muita associação ao Blood. Os Blood. Dessa gangue, meu irmão. Mas como eu falei, cara, o Whoopty é uma gíria de gangue. E vale a gente lembrar, cara, que tem uma parcela da cena que, tipo, não é todo mundo que é tarada, cara, nessa história de real gangsta, tá ligado? É, tipo, porra, os caras só escutam os caras que já foram envolvidos, os caras só escutam os caras que, pô, tem uma história verídica e tal. E resumindo, mano, lá fora, mentir sobre esse tipo de coisa e você não teve isso, realmente pega muito mal. É feio, hein? É feio. Até então ninguém tinha comprovação nenhuma que ele tinha envolvimento. Mano, a faixa Whoopty chegou na mão dos real gangsta, tá ligado? Inclusive, eles descobriram que essa expressão tá diretamente ligada aos Bloodhound Brims, ou BHB, que foi tipo um subgrupo extremamente violento dos Bloods, que é uma das gangues mais conhecidas dos Estados Unidos. Esses Brims, eles meio que eram uma subdivisão desse grupo lá em Nova York, e a sua base era no Bronx. E uma das características principais deles é que eles tinham uma estrutura bem organizada. E pra vocês terem uma ideia, cara, eu dei uma pesquisada aqui, tinha um processo de iniciação pro cara entrar, né, junto com ele, pra estar junto com eles, né? E era, tipo, você ter cometido uma parada muito bizarra, saca? Mas quando os fãs foram procurar uma prova que realmente o CJ tinha algum envolvimento com os caras, sabe o que eles acharam? Cara, um CJ completamente relutante, falando que aquela expressão era assim da área dele, que ele utilizava muito com pessoas da idade dele, com pessoas mais velhas, era uma coisa da quebrada dele, ou seja, ele disse que aquela expressão era dele. E pra deixar a parada mais bizarra ainda, ele foi lá nos cartórios lá de direito autoral lá da área dele e registrou a palavra Whoopty como se fosse de prioridade dele. Isso e várias outras coisas acabaram por chamar a atenção do líder dos Brims, o Latif Lab. Que isso? Esse cara é maluco, velho. Ele mexeu demais com a... Aí, porra, tá explicado. Esse cara tá vivo? Meu irmão, esse cara tá vivo ainda? Não é possível. Que isso? Ele registrou... Caralho, eu não acredito que ele fez isso. Meu Deus do céu, o cara é maluco. Vou até botar minha balaclava aqui, velho. Ai, caralho, meu irmão. Aí tu, porra, mano. Vamos ver que merda que deu isso. Que Johnson, isso, aí brincou demais. Cana, cumprindo 30 anos lá dentro. Ele fez uma ligação no qual ele manda um recado direto pro CJ. Deve ter essa gravação aí, bota. Yeah, this your boy Latif Labrim Johnson. So I'm gonna take a moment to set the record straight for you. I see there's a lot of controversy over this Whoopty thing. So first and foremost, CJ made a hot song, but the content that he used, that's not his content. So his foundation is based off a lie. He's not Whoopty. He don't know nothing about Whoopty. And I heard the kid was trying to claim it as something that he made or that him and his dudes grew up with. I didn't appreciate the fakeness and the fraudulent with that. I didn't know where Whoopty come from. He didn't even understand what Whoopty is. So I was very disappointed with that situation. Lembra que eu falei que a galera da cena lá fora detesta mentira? Com tudo isso, a reputação do CJ começou a ficar bem fraca, de que ele não era um real gangsta e que ele realmente tinha roubado uma expressão que não era dele, sacou? Mas apropriação. A galera ia
Caralho, você aí é descobrir que não foda, foi só né? uma expressão que possivelmente o CJ tinha catado dos outros. Que porque isso, o rapper mano? do Brooklyn, Busy Banks, acusou o CJ de É o roubar Flow. o flow e a letra Puta dele em duas merda. músicas que o CJ tinha lançado pouco tempo depois. Que O Busy isso, disse que a sua mano? música- Plagiador, papai. Aí, porra, na moral, eu já fico com ódio desse mano. Agora, porra, eu tô torcendo pra que esse cara tenha se fudido. Mas se você quiser se fudendo, né? Eu acho. Porra, né? Deus me perdoe, mas nem quero mais isso, não. Até me arrependi, mas tipo assim. Mas tá. Vambora. A música New foi copiada em Vou ficar Hidden rindo Up muito, CJ. não, senão o diabo aparece. Ah. Nessa brincadeira, o Busy, que não era tão conhecido assim, ele Caralho. começou a receber apoio de grandes nomes da cena do hip hop lá de fora. Principalmente o DJ Academics, né? Que tava muito hypado naquela época. Ele postou nos stories dele, ele falou nas lives dele, enfim. O Busy recebeu bastante apoio. Da Muita hora. gente também ficou contra o CJ. Cara, faz sentido, mano. Óbvio, As né? críticas do Busy na época era sobre o fato dele estar ali muito tempo, por mais que ele seja um garoto novo ainda, né? Naquela época. Ele tava na cena há muito tempo, mas ele nunca recebia o devido reconhecimento, né? E tudo que ele fazia era sempre roubado por artistas maiores. Só que dessa vez ele não ia deixar passar. E sempre que ele tinha oportunidade, ele falava que o CJ roubou o flow dele. E outra tá coisa que certo. também chamou bastante atenção na época foi um outro rapper que também era pequeno, né? O Choo Jay-Z, que meteu uma diss pro CJ que, mano, viralizou porque ele chamava o CJ de abutre cultural. Ou seja, Caralho. aquele cara que se aposta numa cultura só para bens e benefícios próprios. Só que dessa vez o CJ não ficou calado, ele foi responder e ele falou isso aqui, abre aspas aí, mano. Eu não gosto muito de fazer isso porque somos todos da mesma cidade, somos todos de Nova York, sabe do que eu tô falando, né? Mas no fim das contas, esses manos mencionaram meu nome primeiro. Então, quando eu faço as minhas músicas e meus comentários, é essa parada, é um problema, né? E ele continuou, escutem, caras, podem chupar o meu respeitosamente e eu vou repetir, eu vou continuar repetindo, vocês não têm a mínima chance contra mim. Fecha aspas. Então aconteceu de novo, cara. O CJ não recuou, ele continuou se mantendo ali What the firme na sua fuck? posição de que ele não tava roubando o flow de ninguém. E em uma entrevista Bro. pra Vlad TV, né, que é Bro. no canal, ele, além de refutar esses pontos, a galera percebeu uma outra coisa ali, que ele, além de ter supostamente What you roubado thinking, os caras, ele tava nigga? começando a roubar o jeitão de outros rappers que estavam muito em alta ali naquela Ué! época, naquela entrevista que era 2022, mais ou menos. Inclusive, o pessoal achou que ele tava muito com o jeitão do 6ix9ine, tá ligado? Falando igual o cara, usando as gírias do cara, se parecendo muito com o cara. E isso, claro, a internet não deixou passar batido. Inclusive, o 6ix9ine vai aparecer um pouco mais à frente aqui nesse vídeo, fica ligado que vocês vão entender já. E quanto mais Bora. boca dura o CJ era, mais confusão ele acabava atraindo pra ele mesmo. Tanto que mais gente Caralho. envolvida com as paradas erradas começaram a mandar recado pra ele. E a galera, né, os fãs começaram até a temer pela vida do rapper. Até que o que era uma briga entre pessoas que curtem música começou a ficar muito mais relevante, porque a aclamada revista musical Pitchfork publicou uma extensa matéria com o Caralho. título O rapper CJ do Drill de Nova York não passa de uma imitação descarada. Caralho. E daí, rapaziada, essa entrevista revelou algumas coisas que estavam diante dos nossos olhos o tempo todo ninguém que a viu. gente não percebeu. Se liga nessa aspa aqui que eu vou ler pra vocês e eu quero Manda. ver se vocês vão sacar uma coisa muito interessante aqui. Abre aspas aí, mano. Atualmente na 19ª posição da Billboard Hot 100, o Whoopty do CJ é a maior música de drill de Nova York já feita, mas não foi pelo Pop Smoke. Graças a uma combinação de viralidade no TikTok e uma tradicional campanha nas rádios da cidade, sem dúvida impulsionada pelo fato de o tio do CJ, o James Cruz, ter sido presidente da Bad Boy Entertainment. O rapper de Staten Island subiu no ranking com o peso de uma única música. Ué, peraí, se o CJ não era um industry plant, como é que ele tem um tio chamado James Cruz que foi o presidente da gravadora do Diddy? Ué, caramba! Calma, rapaziada, vamos por partes. Por favor. O James Cruz é um empresário veterano que ficou à frente da Bad Boy Entertainment por mais de 20 anos e foi responsável também por trás de nomes como Busta Rhymes, Nicki Minaj, French Montana, Missy Elliott e dizem até que também do 50 Cent. Mas essas informações aí dão uma divergida porque o 50 Cent, assim como ele odeia o Diddy, ele odeia esse James Cruz. E caso vocês lembrem do vídeo que eu fiz
Cruz ano passado sobre o porquê que o 50 Cent não vai com a cara do Diddy, eu até cheguei a mencionar o James Cruz, né? Porque tem uma parte que o 50 Cent dá uma zoada dizendo que o Diddy levou o James Cruz pra não sei aonde pra brincar com o bumbum dele. Enfim, vou deixar o vídeo aqui no card pra vocês assistirem. Mas o James é um maluco muito grande na indústria. E em 2018 ele meio que se aposentou, né? Deixando a empresa do Diddy pra criar a sua própria, focada no mercado latino. E acabou por se tornar empresário do seu próprio sobrinho CJ. Ao que parece, antes dele lançar o Whoopty, lembra que eu falei que o Whoopty era a segunda música deles? Inclusive, guarda essa informação que daqui a pouco também vai ser importante. Mas isso, caramba, é muita informação pra mim, Gerson. Se abriu assim, praticamente, né, que o CJ lançou o Whoopty, né? Pô, o tanto de contato que entrou pra ele aí, porra, a Warner vindo, cara, esses $80 mil aí que pagaram pra poder ele continuar usando esse sample do início da música de Whoopty, cara, as conexões ali com grandes rappers, os remixes, mano, tudo tá explicado. E uma entrevista que ele deu pra Vlad TV, o James meio que assume que a carreira do sobrinho dele foi muito impulsionada pelos contatos dele. Ele até fala que esses $80 mil aí do sample, ele tirou do bolso dele, né, que era da faculdade da filha dele, uma história assim. Mas também já vi outras fontes que dizem que foi a Warner que pagou. Enfim, o que importa é que pagaram os $80 mil pra ele poder usar o sample. E várias outras coisas. Ele fala também que, porra, foi um pedido dos pais do CJ que ele abraçasse o filho, que ele fosse o empresário do filho deles e levasse ele, porra, além das estrelas. Mano, e cara, isso também comprova que, porra, o CJ, em início de carreira, teve uma vantagem muito maior na caralho, frente de tá maluco, que porra. realmente estavam vindo do zero. O que se configurou pro público como o quê? Meu irmão, nem se o cara não usasse essas paradas, só do cara ser parente do cara, já, mano... Só o cara ter dinheiro já começa na frente, né, irmão? Começa por aí. Poucas ideias. Indústria Prentre. Pela indústria. And I said, okay, play me the record. They play me this record called Whoopty. I go, shit, you got a record? Like, you got one? Like, damn, I didn't expect that. And then I said, what else you got? He said, what else I need? It ain't gonna work with one record. What you want? What you want me to do? You want to perform on Carnival Cruise Lines in 30 years? Like, you need a body of work. I'm gonna help the kid. I'm gonna help. He deserves it. His family, his pops called me and I gave his pops a promise and I spoke to his mom. So I said, I got this. Get him a record. Mas se você desse uma aprofundada um pouco maior na investigação, você ia descobrir um outro detalhe aqui também. É que o pessoal também descobriu que o Whoopty, na verdade, não foi a segunda música que o CJ lançou, e sim a terceira. E a primeira que ele lançou foi um feat de muito peso, que foi o 6ix9ine. Tudo porque em 2018 ele lançou sua primeira track, assim, oficial, né, entre várias aspas, com o 6ix9ine, né, chamada Pop, que não foi lançada no YouTube, sim diretamente no SoundCloud. E se você for parar pra pensar em 2018 e o 6ix9ine, mano, o cara tava muito no hype. Foi esse ano que o 6ix9ine lançou o seu primeiro álbum, né, o Dummy Boy. E, mano, cara, que artista muito no auge, ia colaborar com... Não tô falando que isso acontece frequentemente, o que também não deixa de acontecer, sacou? Mas que artista com certeza. No auge pra caraca ia olhar... De um cara que nunca lançou nada, mano. Outro artista que ninguém nunca viu, que ninguém conhece, que não sei o que, ia falar assim, porra, cara, vem aqui, colabora comigo, bora fazer um feat, porque eu acredito em você. Mano, vamos dropar tua primeira música comigo, caralho. Que contatos existem, e no caso do CJ, yes, sir. Dele. E mais uma investigação bem mais profunda, você já ia achar um detalhe aí que tava escancarado, que foi quando o CJ foi dar uma entrevista e simplesmente os entrevistadores deram um salve pro James Cruz ali na cara do CJ, e dá pra você ver que ele fica bem sem graça, tipo assim, porra, será que vamos descobrir agora? Oh, we ain't supposed to be talking about that? Shout out to James Cruz. Daí, rapaziada, em 2021 ele até meteu um EP chamado Royalty Over Royalty. Daí a música Réplica, que também tem uma pegada bem mais reggaeton do que rap ou trap ou drill ou qualquer outra coisa, foi até um hit moderado, foi até uma parada meio ok, mas bem abaixo do interesse do público. Nossa, mas é horrível. Ele até tentou replicar. Nossa, mas que música ruim. A fórmula que ele usou em Whoopty novamente, né? Que foi no single que era bem drill nova-iorquino, chamado Dubai, que foi lançado em 2023, mas o público também não comprou muito, não. Oh, you rather cry in Dubai, too fly.
She said she love him. Mas aí, com isso tudo, rapaziada, ele acabou perdendo o contrato com a gravadora e se Lógico, tornando um artista já era. independente. Ou nem tanto, né? Porque depois dessa confusão toda, cara, o CJ basicamente deu uma boa sumida da música. Mas, beleza, Gerson, onde é que estaria o CJ Boa. em 2025? Bom, cara, ele teve um filho e posta até bastante com essa criança na internet, mas ele não tem muita presença online, sendo o seu último post em fevereiro, até a data que eu tô gravando esse vídeo, né? E sobre a música, cara, ele continua fazendo show. Eu falo show no singular mesmo, porque esse ano de 2025, até onde eu encontrei, eu ainda tenho dúvida se esse CJ é realmente o CJ que a gente tá falando aqui. Apareceu um CJ no line-up de um show lá na Austrália que rolou em maio. Só que com isso tudo, o cara ainda tem números expressivos no Spotify. Ele tem mais ou menos aí 5 milhões de ouvintes lá na plataforma, o que é bem bom ainda. Mas eu espero, cara, que, tipo, o CJ volte, mano. Porque, tipo assim, tirando essas partes aí... Volte que a galera não, não, o flow Gerson. dele era até que era legal, tá ligado? Mas é Até que era um negócio copiado, ok. Gerson. E talvez essa música, sem ajuda, sem empurrão de nada, ela poderia ter se tornado um viral aí. Não, Mas a gente não consegue adivinhar, sacou? Também Ele acho. aconteceu no passado. Vai que ele, sei lá, não tivesse tanto de coisa injetada ali. Vai que ele não tivesse roubado a letra de alguém, cara, tá no final. Ele não faria esse sucesso que ele fez. Enfim, rapaziada, são muitas perguntas, mais pergunta do que resposta. Mas tá aí, pessoal, aonde foi parar o CJ? E essa também é a opinião do pai. Eu queria... Já é. É complicado, né? Mas, porra, não, mano. O cara copia, o cara rouba o bagulho dos outros, velho. Não, nada a ver. Não, não, não. Melhor ficar lá sumido. Sinceramente, o que vocês acham? Na moral. Comenta se vocês acharam, comenta se vocês querem que eu traga da próxima vez aí. Deixa o like aí. Canal 2 tá rufando. Link na descrição, mas tá aparecendo aqui. E acessa essa prévia aqui e vê se vocês gostam, na humildade. Próximo... Ai, puta que pariu. O próximo projeto tá saindo. Valeu, família.